Ok, a Macieira, capítulo 2, ou parte 2, continuação. O Carlos soltou a bicicleta, depois estava presa com contra-gatunos e foi para casa e avisou, contou às pessoas o que se passou. E há logo uma certa atmosfera de pânico que começou a pairar. O Carlos entra em casa e percebe, já tinha essa noção, percebe que tem que tomar uma decisão entre o ficar e o fugir. Mas falta-lhe ainda informação sobre tudo. Carrega o rádio maior que tem, aí pai de fabrico nos anos 90, com pilhas de 1,5 volts, um daqueles chamados tijolos. Mas tijolos esses que tinham a banda de onda curta, o shortwave. Mas entretanto o meio-dia está a 5 minutos. O Carlos decide esperar para ouvir as notícias e, se azar, tenta colocar-se na melhor posição para ouvir RFM no rádio grande e rádio local no pequeno. Partindo do princípio que a situação seria manter, apesar de ele ser prepper e ter uma reserva de pilhas para o rádio pequeno, era preciso poupar. Podia nunca mais vir luz. Ok, meio-dia, na rádio local surge a comunicação do Presidente da Câmara. Entretanto, na RFM dizem que o país tinha sido colocado em estado de emergência e guerra. Repetiram guerra e às 13 horas o Primeiro-Ministro faria uma comunicação ao país a partir do bunker de São Bento. Mas apelaram à calma e o Carlos esperaria que a comunicação fosse a princípio do Presidente da República. Não é? A princípio espera-se que a comunicação fosse do Presidente da República, ou quer dizer, não sei bem. Quer dizer, o Carlos não sabia exatamente quais eram os planos ou o protocolo político para estas situações. Mas pelo menos a rádio estava a funcionar e havia ainda um poder executivo, ou melhor, é melhor um mau governo do que a anarquia total. O Presidente da Câmara, em direto, explicou que a Autoridade de Proteção Civil tinha comunicado às forças de segurança que teriam que destruir a ponte da EN13, Estado Nacional 13, que as instalações de controle da rede elétrica estavam na posse de um inimigo, ou do inimigo. Inimigo que o Carlos não sabia sequer quem era, nem a maioria dos portugueses. Nem o nomearam, o que era um bocado estranho, não é? Avisou ainda que iriam instalar um complexo de tendas e atendimento nos vastos terrenos que se encontravam à volta, em frente, basicamente, e também um bocado atrás, à volta do Estado dos Arcos, do Estado do Rio Ave. Aí funcionários camarários e as forças de segurança tentariam suprir e atender a população, fazendo, em colaboração com os bombeiros, que os quartéis estava perto do atendimento e direcionamento e transporte de doentes para a Povo ou para instalações da ISEG, que era ao lado da Faculdade Privada de Vila do Conde, para onde convocou médicos disponíveis para estabelecerem um hospital médico, pediu aos padeiros e propriedades de estalhos e supermercados e outros estabelecimentos alimentares que se dirigissem lá para, com gente da Câmara, tentarem com geradores e assim colocar em funcionamento as máquinas possíveis. Mas o Carlos sabia perfeitamente que vários geradores por vários geradores, ou alguns geradores que houvessem, seria uma gota no oceano. E sabia, por exemplo, que as padarias necessitam de uma grande potência para os fornos e que os geradores não seriam a solução, portanto, prática, quer dizer, precisar-se-iam de, e não, a questão logística da ligação, etc., dos mesmos às máquinas ou das máquinas aos geradores, demoraria. Os supermercados foram convidados a abrir e a deixar certos grupos de pessoas a entrar, estilo, como se dizia, estilo grupos de 100 pessoas de cada vez. E o Presidente da Câmara apelou ao sentido, ao ânimo, ao sentido de calma da população e ao sentido de entreajuda. Bem,
Dado que Vila do Conde tem muitas freguesias, a polícia e os bombeiros iriam percorrer, segundo o Presidente da Câmara, as ruas e freguesias, avisando a população. Pediu aos presidentes das câmaras das juntas que não tinham conseguido contactar para se dirigirem para as mesmas e que a polícia e os bombeiros iriam passar por lá. Pediu às pessoas para entrarem, para evitarem ao máximo os carros, e a nova ponte de retorta deveria ser utilizada pelos veículos de cidadãos que tivessem alguma urgência, e seriam colocados postos de controle policial. Os peões deveriam utilizar a ponte utilizada pelo metro. Carlos pensou que não estava mal de todo, mas sabia também que não havia a noção real do que seria passar. Os seus anos de treino e estudo davam-lhe, portanto, ao Carlos davam uma perspectiva completamente diferente do que seriam os próximos tempos, mantendo-se a situação. Em breve não haveria barreira policial que aguentasse a população, e em 72 horas para aí as farmácias e supermercados estariam um caos, e certamente poderia começar a haver pilhagens e violência entre as pessoas. Se tem promoções, se vê que até em promoções de azeite em tempos normais as pessoas se pegam até para conseguir uma TV quando há grandes promoções, por isso. Mais ainda, o abastecimento alimentar, no fundo, estava centrado na malha urbana, não é? Foi dito que mais informações iriam sendo dadas. Ok, a comunicação acabou, o Carlos não sabia se a ponte da A28, da autoestrada, portanto, que liga Vila do Viana, Póvoa, Vila do Conde, Porto, não sabia se essa ponte tinha sido atacada e destruída. Com a prática que tinha e comendo umas bolachas, a falta de pão que o Carlos tanto gostava já se fazia sentir no corpo de Carlos, aquele desejo pelo que não há. Ao esconder a comida no dia anterior, Carlos tinha deixado fora um pacote de leite com chocolate, 2 latas de atum e 1 ou 2 pacotes de bolachas, assim como 1 quilo de arroz. Enquanto comia, o Carlos analisou a situação. O aeroporto do Porto, cuja pista terminava numa freguesia de Vila do Conde, era um alvo. Haveria combates. A Póvoa tinha um quartel militar, logo provavelmente, apesar de ser um quartel de serviço e logística, haviam armas e eram combatentes, era importante para a população. Portanto, era complicado. Nos planos de Carlos, planos de contingência para ataques nucleares, o norte do país, a acontecer o caso, o norte do país era dos locais, porque o Carlos não sabia qual era o inimigo, era um dos locais para fuga. Fugindo dos eixos cerca de 20 km à volta de Braga, porque o Carlos sabia que em Braga havia o quartel de Cavalaria 6, um regimento de combate importante, e o Carlos sabia que os mísseis balísticos lançados pelos submarinos tinham normalmente cerca de 100 kT. De 100 às 1000 kT. O Carlos tinha feito cálculos para ogivas nucleares de 2 megatoneladas ou 2000 quilotoneladas. O Carlos sabia também que o inimigo mais provável, dada a situação na Ucrânia, seria a Rússia ou os seus aliados. Este é o princípio, dado que Portugal fazia parte da NATO. Carlos sabia que o abastecimento de água ia faltar, os esgotos em pouco também deixariam de funcionar, a população sentiria efeitos psicológicos graves, devido inclusivamente à falta de internet. Os miúdos tornar-se-iam problemáticos ainda mais, e seria normal muitos mais conflitos. Mas sabia também que possivelmente, se o país aguentasse, em breve poderia haver uma mobilização. Não tanto de gente da idade do Carlos, mas primeiro dos mais jovens, ou seja, uma chamada para a guerra. Se o país aguentasse, senão poderia ainda ser pior. O Carlos sabia ainda que em estado de guerra normalmente as pessoas podem ser expropriadas de bens, etc. Naquela localização geográfica entre um alvo primário e um rio, cuja travessia era estratégica, o Carlos tinha que agir rápido, tinha que fugir, mas estava chuva e o vento sul para complicar, e havia vento sul
Para complicar a situação, a temperatura à noite poderia chegar aos 6 graus, frio, agreste, a população esperaria e confiaria nas autoridades. O Carlos sabia mais, sabia que, como na Ucrânia, as pessoas não seriam informadas de tudo. Nas guerras, a verdade é a primeira a morrer. Bem, tudo convida a permanecer no refúgio, no castelo, em casa. Era a decisão mais confortável e segura em desastres naturais, em motins, etc. A decisão mais natural, até porque as coisas e todos os bens e recursos estão dentro de casa, do refúgio, era ficar em casa. Mas nesta situação, os acontecimentos e abastecimentos de Carlos para um tempo mais alargado, se havia grande probabilidade de captura ou morte por efeitos explosivos ou por combate, etc., era grande. E ainda para mais, para chegarem agora à ponte que iria ser a ponte do tráfego, a mais pequena ponte de retorta, as pessoas iriam fazer, os carros iriam fazer um desvio exatamente em frente à sua, portanto, passar por sua casa para depois apanhar, que era exatamente onde o Carlos basicamente vivia. O Carlos tinha que fugir, fazer aquilo que os preppers chamam um bug-out. A ideia que é tão estilo romântica, era agora muito difícil levantar mentalmente a pessoa, difícil na prática, na realidade. Idealmente fugiria de noite, segundo aquilo que eram os seus treinos, e agora era a hora bem, era a hora difícil da escolha. Na próxima hora poderia acontecer muita coisa, mas como é que o Carlos fugia? De carro? Bem, com o carro poderia levar mais bens, mas o pessoal cá fora nas ruas, correr de um lado para o outro, a polícia estaria em força nas estradas, revistaria os carros, nunca se sabia o que é que iria passar. O Carlos nem sabia se a bicicleta cabia estilo no banco de trás do carro. Levar a bicicleta com a mala aberta chamaria as atenções. Em breve, os cerca de 2 km até à ponte de retorta estariam cheios de carros a dirigir-se para a beira do estádio do Rio Ave. Quantas pessoas não teriam já neste momento necessidade de remédios, das farmácias, de comida, de atendimento médico? Os problemas de ansiedade e os ataques de pânico iriam crescer. As doenças mentais iriam se fazer sentir mais. Haveria doenças súbitas, estilo ataques cardíacos, haveria confusão. Bem, seria de bicla e mochila. Não havia multibancos a funcionar e o Carlos não era preciso propriamente rico. Tinha 60 euros ou perto disso em dinheiro líquido. Deveria ter poupado mais, pensou. Quer dizer, ou guardado mais dinheiro líquido. 60 euros não dá basicamente para uma noite num hotel. Dá para parar algumas num parque de campismo. Seria essa a primeira opção, apesar do Carlos ter o material de pernoite ao ar livre. O Vivi para o Vivac, que é basicamente um saco impermeável onde se pode dormir dentro. E o Carlos poderia escolher um local escondido, mas o cansaço, e o Carlos sabia isso, ia ser extremo ou grande. O Carlos tinha rações de emergência e para 5 dias na sua mochila maior. Bem, seria de bicla, até porque iria haver muitos congestionamentos e seria de bicla, mas era difícil. E há aquela regra também de que para fugir, a melhor maneira é fugir devagar, analisando de estilo a situação. A bicicleta tinha vantagens e tem vantagens e desvantagens, não é?
A nível de engarrafamentos e de capacidade de esconder, estilo numa mata ou qualquer coisa, a bicicleta era melhor, mas as rotas eram longas. O Carlos sabia que teria que ir talvez por rotas mais longas, porque normalmente costuma-se dizer que as fugas, às vezes, para serem rápidas em situação de catástrofe, precisam de ser lentas. Para serem rápidas, precisam de ser feitas a baixa velocidade e por caminhos mais longos. Bem, ok, lá teria que colocar a sweatshirt vermelha na janela, a indicar que não estaria em casa. Na mochila de emergência já havia medicação para aí um mês. O vento estava de sul, que pá, em caso de ataque nuclear era mau, porque empurraria o fallout, portanto a chuva radioativa, para norte, que era a situação menos comum a nível dos ventos. Normalmente os ventos na zona do Pau de Varzimville, quando são ventos de norte, portanto empurraria o fallout para sul. Mas neste caso, estando do vento do sul, Carlos iria mais na perpendicular, iria para este. Sendo que a água é pesada de carregar, o Carlos levava apenas meio litro e pastilhas purificadoras de água e poderia depois ferver a água, etc., para além das pastilhas purificadoras. Mas teria que apanhar ribeiros antes destes ribeiros passarem pelas muitas propriedades agrícolas do Val do Ave, onde se produz muito leite, onde há muitas vacas leiteiras, se produz muito leite e vegetais, mas também tinha que apanhar riachos ou até charcos onde não houvesse contaminação química, não é? No entanto, as bebidas não esgotariam por enquanto. As bebidas, alguém abrisse cafés ou pastelarias ou assim, e alguém até numa quinta lhe poderia dar enquanto tinha o abastecimento, até daquele que era dado aos animais para beber. E o Carlos, e havia algumas que tinham postos, e o Carlos tinha feito os seus reconhecimentos ao longo dos anos de preparação. Bem, ora, estava a chover, isso era complicado, as matas eram um sítio viável para pernoitar. Carlos havia algumas mais altas, ali estilo junto da cidade de Bagunte e assim, que onde a água não passa por IATA nascentes, mas a água não passa por propriedades onde apanham os químicos. No entanto, tinha que subir, não é? De bicicleta. No entanto, haveria água nas cisternas dos prédios, dos condomínios, dentro dos depósitos até dos autocolismos, mas as pessoas esqueciam-se disso, ou não sabiam disso, nem tinham noção disso, e a tendência era fazerem exatamente a mesma vida, que como sempre fizeram, e descarregariam instintivamente os autocolismos, etc. O Carlos, entretanto, lembrou-se, veio-lhe à cabeça o lindinho do Tesla, do carro. Nesta altura devia estar preocupado por não tomar banhinho ou qualquer coisa desse estilo. E o seu precioso veículo, agora onde é que iria abastecer, não é? Sendo um carro basicamente elétrico. Bem, melhor era já colocar o oxímetro e medidor de tensão de pulso na mochila. Termómetro para a febre já lá tinha. Por pensar nisso, o seu apito com bússola, termómetro atmosférico com lupa poderiam ir já para a mochila também, mudar da mais pequena para a grande, assim como a pasta dos documentos importantes e a fotografia da família mais próxima. Isso já estava tudo arrumadinho e preparadinho para uma fuga. Um telemóvel que não seria um smartphone seria desligado, a bateria seria retirada e o telemóvel embrulhado em folha de papel alumínio para não ser detetável. O Carlos sabia o que tinha acontecido na Ucrânia e a forma como os telemóveis hoje podem ser detetáveis e seguidos por GPS. Em 5 minutos tudo isto estaria feito. Seguiria na perpendicular.
ao vento, não era a rota mais prevista, passaria o AVE em Macieira da Maia, não agradava muito seguir para o sul, um bocado pela estrada, é aquela parte que ele teria que fazer até à Praça São Simão da Junqueira para depois virar à esquerda para passar o AVE na estrada que liga Vila do Conde à Trofa, não era ideal porque estaria a aproximar do aeroporto, mas e depois então viraria aí em São Simão da Junqueira para os lados de Bagunte e de Arcos, e era importante também passar a Póvoa rapidamente. Ir primeiro para os lados de Famalicão, não entrando muito na zona de Braga. O quartel de cavalaria era uma forte unidade de combate, seria um possível alvo, o vento sul prejudicaria as coisas e muito. Também não iria exatamente passar pela Vila do Conde, para Vila do Conde pela ponte do metro, por onde tinham dito as autoridades, que até era bastante perto de sua casa, bastante perto relativamente, como já disse. Bem, aglomerações e autoridades nervosas são sempre problemáticas, e a zona da ponte Dona Zameiro, por onde ia, talvez permitisse até uma passagem a pé do rio, mas duvidava muito, até por causa da chuva e do caudal. Em último caso, esvaziaria o menor dry bag, que é um saco daqueles sacos que não permitem entrar água, e enchê-lo-ia de ar e ele servia de flutuador. Mas lembrou-se de uma coisa, ok, e a bicla, e tinha que encontrar lembrou-se, teria que colocar o spray tapa-furos também da mochila pequena para a mochila grande, ou poderia ir nos bolsos das suas calças táticas. Se não, teria que construir estilo uma jangada, mas teria que procurar tábuas, garrafas plásticas, garrafões plásticos vazios, e se fosse uma cidade, isso seria mais fácil de arranjar nos ecopontos. Agora, nas aldeias, não achava que iria encontrar assim muitos garrafões. Era bom que a ponte estivesse de pé. Também, se fosse mais em Vila do Conde, ainda talvez se pudesse arranjar um barco naquela zona do estaleiro, ou alguém para passar, mas também com a polícia marítima no Rio era complicado. Tinha que encontrar o dono, não ia roubar bolas. Era bom que a ponte estivesse ok. A ponte, portanto, que passa o rio mais a montante. Daí que era importante, o mais importante para o Carlos era sair daquele cerco entre um alvo e o rio. Aliás, pensou Carlos melhor, na sua mochila, da qual descreveu, não havia um quis para um casaco como aquele que ele embargava, não é? E este ficaria ensopado, muito pesado, e depois como é que isso ficaria? Teria que fazer uma fogueira, o que era super complicado. Onde é que arranjava a lenha para ela, a lenha suficiente, onde iria buscar, como a cortaria, e olha que não iria, e isso chamaria a atenção, não é? Aquilo que ele tinha era um canivete suíço na mochila, com a sua serra pequenina, não é? Quer dizer, era bom que a ponte da estrada, ou a ponte mais tradicional, estilo a ponte de Dona Zameiro, não tivesse sido destruída, senão melhor era construir uma zangada, mas para isso teria que possivelmente pedir material ou bidões a alguém, ou ir a uma bomba de gasolina, ou qualquer cena. Teria que comprar estilo garrafões de água que teria que esvaziar, perderia a água, era complicado, perderia muito tempo, era... Outra hipótese seria oferecer algo a uma pessoa que tivesse estilo uma escada de alumínio, porque há ali uma zona onde há estilo ilhotas no meio do rio, e ia passando pela escada de uma ilhota para a outra, e passando pela escada fixa em 2 pontos, um ponto na margem, outro ponto numa das ilhotas, etc. Depois a outra pessoa poderia recolher, mas era complicado. A estrada em direção à Trofa e São Simão da Junqueira implicava apanhar com o vento sul de frente, e a chuva era complicado. Bem, ele decidiu sair, foi rápido. A chuva fustigava-lhe o rosto, eram 10 kg às costas. O progresso às vezes era difícil, a água fria a bater na cara, no sentido oposto, muitos carros em direção a Vila do Conde, já com algum custo. A estrada era um bocado a subir até à Praça Central de São Simão da Junqueira, onde chegou para aí
meia hora depois. Bem, lá está, custou-lhe naquela aldeia, quando chegou à praça daquela aldeia, ela teve que beber 1 litro de água, 1/4 de litro de água consumido, porque ele só levava meio litro numa garrafa de Nalgene. Havia um café aberto e ele comprou lá meio litro de água. Para já naquela aldeia ainda a vendiam, mas também havia muitos charcos no chão, ele também poderia apanhá-la e purificá-la. Ingeriu 1/4 de um gel de nutrição para ciclistas, que é um gel com muitos carboidratos. Bebeu um chisco de água e continuou. Avançou ainda bastante, quer dizer, aí aí 4 km, o ponto estava intacto. As pessoas olhavam para ele com interesse. 1 ou 2 lançavam-lhe cumprimentos. Força aí, é assim mesmo. Ou eram outros que perguntavam, vai para Santiago. Carlos cumprimentava ou dava respostas curtas. O que foi bom foi que a ponte estava intacta. Andou 100 metros depois de a ter passado. Parou e pensou, bem, vamos comer metade uma das cerca de 10 barras das rações de emergência. Era preciso hidratar, repor calorias e vitaminas que estavam presentes nas barras. O problema era que no dia a seguir iria ficar cansado e haveriam dores musculares. Tinha feito 3 horas de bicicleta para depois de ter saído de casa, basicamente. Bem, pensou, fogo, se eu tivesse uma moto, isto daria muito jeito. Não só passaria por não ficaria preso em engarrafamentos ou congestionamentos de trânsito, como não faria o esforço e seria muito rápido, que era super importante. E é este o fim do capítulo 2 da história A Macieira. Espero que gostem e até ao capítulo 3.